De volta com o nosso segundo bloco, e assista agora ao quadro Trabalho de Mesa, uma parceria do Grupo Agapit Teatro e a equipe teatral Confins Artísticos de Brasília. Olá, gurizada, sejam todos bem-vindos ao Trabalho de Mesa, o nosso vlog semanal sobre teatro. Quando você chegar, tira essa roupa molhada, quero ser a toalha. Queria começar o programa com essa música em homenagem ao dia de hoje, que é o Dia da Toalha. Esse é o nosso piloto, nosso primeiro programa. A gente vai fazer um rodízio. Uma alternância de corpos. Uma alternância de corpos, vai trazer um programa de qualidade sobre teatro, um vlog sobre teatro pra vocês, porque a gente quer, basicamente. Porque a gente quer. Né? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque não tem outra coisa que motive, não tem dinheiro, não tem nada. Mas tem uma questão legal, que não existe, pelo menos eu não sei, vlogs de teatro na internet. Se houver algum aí, pode já mandar um sinal, a gente troca. Que você já foi o primeiro. Você já foi o primeiro, a gente assume, mas a gente vai ser melhor. A gente pensou em, de repente, fazer um vlog que seja analisando, falando sobre teatro. Porque, afinal de contas, nós somos do teatro, somos da área do teatro, temos um teatro, trabalhamos no teatro. O tema de hoje é Hamlet. O piloto vai ser sobre o Hamlet. Por quê? Eu não sei bem porquê, na verdade eu que sugeri mesmo o tema. Eu não sei, eu sou um entusiasta do Hamlet, eu amo a obra do Hamlet, gosto muito a obra do Hamlet como obra, né? Porque a obra é do Shakespeare, não é do Hamlet. O Hamlet escreveu? Ele escreveu? Não escreveu, mas não, a gente confunde. Na peça, será que tem algum momento que ele escreve? Não, ele só lê. Não, mas é a peça que ele monta. Ele monta uma peça, que é um dos melhores recursos que tem, inclusive, dentro da peça, que é um recurso que o Shakespeare gostava muito, que é o teatro dentro do teatro. Que ele chama uma companhia de atores que está passando por Elsinore, e ele fala, vamos fazer uma peça para ver se realmente o Cláudio é culpado, né? Para montar uma peça que ele escreveu. Chamado A Ratoeira. O nome da peça é A Ratoeira. A Ratoeira. Fazem teatro de verdade, luta, né? Teatro de verdade também é meio tosco, né? Porque tem teatro de mentira. Teatro de mentira é Inclusive, ótimo. tem um grupo aqui em Brasília chamado Teatro de Mentira. Felícia Johansson. Abraço aí pra você que não tá vendo esse vídeo, nem vai ver. O Shakespeare foi um dos primeiros a tentar falar sobre essa questão da interpretação teatral. Depois quer que os atores deem uma amostra de como eles são bons ou não são bons, né, e tal. E aí pede pro ator principal da companhia interpretar o personagem, você lembra qual? Não lembro. A Hécuba. Hécuba. Que é uma personagem da mitologia da tragédia grega, que tem uma história bizarra. Ela tem uns filhos mortos por um rei. Aí ela fica desesperada porque os filhos foram mortos por um rei. Ele tenta se vingar indo pro castelo e fura os olhos do rei. E aí a sociedade, né, a população, o clero, sei lá, tira ela de lá, joga ela na rua e aí a população começa a apedrejar ela, né, porque ela tinha matado o rei, tentou matar o rei. E aí ela começa a morder as pessoas. E aí os deuses transformam ela num cachorro. Sério que tem isso na tragédia grega? Uma transformação em cachorro? Uma coisa mais simples do mundo. Gente, eu estudei esse texto com Marcos Mota na Universidade de Brasília e não ficou nada. Mas o Marcos, um grande professor, abraço maravilhoso. Aí, Marcos, também não tá assistindo esse vlog. Mas essa peça não ficou, várias outras ficaram, tá, Marcos? Enfim, aí o Hamlet pega essa mitologia da Hécuba e dá pro principal ator interpretar a Hécuba. Que ela fala da morte dos filhos, não sei o quê. E o ator faz uma mega interpretação, assim, pelo menos pelo texto. Você entende que o Hamlet depois se refere, cara, como ele consegue chorar, como ele consegue, né, chegar numa relação profunda da realidade da interpretação, se é mentira, né? Se ele nem é Hécuba o cara, né? É um ator fazendo uma mulher. E ele, que é o Hamlet, está sofrendo de verdade e não consegue dar cabo às angústias e às agonias que ele sente, né? Aí ele se sente mais depressivo. His whole function suiting with forms to his conceit, and all for nothing. For Hecuba. What's Hecuba to him, or he to Hecuba, that he should weep for her? What would he do, and he the motive, and the cue for passion that I have? He would drown the stage with tears, and cleave the general ear with horrid speech, make mad the guilty, and appall the free, confound the ignorant, and amaze indeed the very faculty of eyes and ears. Yet I, dull and muddy-mettled rascal, peak like joller dreams, unpregnant of my cause, and can say nothing, no,
Not for a king. Uma profunda tentativa de falar sobre o realismo, a interpretação realista no teatro, já analisado por dentro de um personagem. Olha que obra violenta, né, cara? Cada vez que eu falo dessa obra, eu fico... Não fica arrepiado porque tá calor pra cacete. Às vezes quando eu posso ficar assim, ó, falando assim. A gente podia fazer assim um meme, assim, põe a foto do Hamlet, tipo, a diva da depressão, né? Porque Podia como é editor diva da fazer. O Hamlet é a história de um príncipe, né, que tenta vingar a morte do pai, né, e passa boa parte da história dele tentando descobrir primeiro se de fato o pai foi assassinado, se quem foi que assassinou o pai, e depois que o cara assassinou o pai que se sabe, então ele tenta arrumar um plano pra tentar fazer esse cara ser morrer. Desmascarado. E morrer, que vem a ser, no caso, infelizmente, o tio dele, que é o atual rei. Então isso complica bastante a situação. Você sabe o que são solilóquios? O que significa o solilóquio? Então, solilóquio é você conversar consigo mesmo. Ou seja, é o momento em que o personagem, no caso o Hamlet, ele vai expressar os motivos, vai explicar pro público, né? Na verdade, é uma reflexão dele com ele mesmo, mas é uma explicação para o leitor ou para o espectador sobre os motivos e as emoções que o Hamlet está sentindo naqueles momentos. Sim, e vem a ser também um recurso da escrita do próprio Shakespeare, porque você sabe que ele está fazendo uma peça dentro de um teatro elisabetano, que tem uma estrutura octogonal fixa, que o cenário não pode ser muito estabelecido, porque é tudo muito fixo lá, sabe? As mulheres são interpretadas por homens, né? Então você tem toda uma dificuldade cênica já feita, que tinha que o personagem, às vezes, sozinho explicar boa parte do enredo do que está sendo assistido. É claro que o Hamlet é uma história, um mito medieval, sei lá, muito antes do Shakespeare escrever. O Shakespeare foi um que sistematizou daquele formato, inclusive com o próprio nome Hamlet. Você acredita? Tem gente que diz que Shakespeare não existiu. Tem gente que acredita que o homem não pisou na lua, né? Tem gente que acredita em Deus. Aí, não sei se foi polêmico. Foi pesado. Isso é uma coisa engraçada na estrutura do texto também, porque assim, apesar de terem histórias secundárias, nenhuma é um sub-enredo, não existe uma história que acontece isolada da história. Tanto que a crítica com o passar dos séculos sobre o Hamlet foi tratando o Hamlet de forma tão diferenciada, ora como um herói, ora como um melancólico depressivo, ora como uma pessoa em crise existencialista, ou um cara em situações adversas, e as críticas eram tanto sobre o personagem que isso fez com que as pessoas deixassem de analisar a peça como um todo e prestassem muito mais ao Hamlet personagem, né? E hoje, realmente, o que a gente pesquisa em Hamlet, sobretudo, são os personagens, né? São os conflitos dos personagens. Porque os personagens têm uma complexidade que não é comum, não é usual você enxergar em peças de teatro. O Rosencrantz e Guildenstern. E aí o Rosencrantz e Guildenstern, ele faz esse meio que alívio cômico, né? Porque você tem horas que você lendo, você não sabe quem é um, quem é o outro. Eles estão sempre sendo referidos juntos, Rosencrantz e Guildenstern, e às vezes invertido. Tipo, o Rei Cláudio fala, eu queria falar uma coisa pra você, Rosencrantz, corra lá e faça isso. E você, Guildenstern, faça aquilo e aquilo outro. Aí a rainha, isso mesmo, viu, Guildenstern, corra lá e faça isso. E viu, Rosencrantz, faça isso e aquilo outro. Tipo, e fica invertendo os personagens. Sim. Aí você já não sabe mais quem é quem, e tem alguns caras na psicologia que acham que eles são uma prévia tentativa do trabalho do Freud, que é sobre a psique, a psicologia, a dupla personalidade. Tipo, você tem Freud se inspirando muito nas peças de teatro. Já visto o Édipo Rei. Você lembra da cena da flauta? Não lembro da cena da flauta. O Guildenstern ou Rosencrantz chega e fala, você... O que tá acontecendo com você? Por que você tá triste? Não tô triste, não. Tá com cara de triste, tá parecendo triste. Aí ele, pega uma flauta, toca essa flauta aqui pra mim. E ele, não sei tocar flauta. Ele, como não? Você sabe o que é isso? É uma flauta. Então toca. Mas por quê? Ué, porque você não sabe quais são as notas, sabe? Você não sabe o que isso aqui é um instrumento de soprar, não é? Sabe? Então pronto, por que você acha que, sabendo todas as informações básicas, que isso é uma nota, que isso é um instrumento, que é só soprar e fazer, por que você não consegue tirar música bonita desse negócio? Por quê? Porque é a mesma coisa comigo. Só porque você me conhece, só porque você tá me olhando com cara de que eu tô bravo, não significa que você sabe a dor que eu passo por dentro de mim, tá? E ele começa a destrinchar o desespero e faz uma analogia com a flauta que é genial. I do not well understand that. Will you play upon this pipe? My lord, I cannot. Believe me, I cannot. I do beseech you. I know no touch of it, my lord. It is as easy as lying. Govern these ventilators with your fingers and thumb. Give it breath with your mouth, and it will discourse most eloquent music. Look you, these are the stops. But these cannot I command to any utterance of harmony. I have not the skill. Why, look you now, how unworthy a thing you would make of me. You would play upon me. You would seem to know my stops. You would pluck out the heart of my mystery. You would sound me from my lowest note to the top of my compass. And there is much music, excellent voice in this little organ, yet cannot you make it speak? Speak!
Falando sobre o Freud, eu vi que a história do complexo de Édipo, na verdade, o Freud coloca o nome Édipo, na verdade, só por uma questão de ser uma história antecessora à de Hamlet, na verdade. Mas que o complexo de Édipo, ele na verdade, é o complexo de Hamlet, né? Deveria se chamar Hamlet. O complexo se completa na história do Hamlet, mais do que na do Édipo. Na verdade, o Hamlet, ele fica tentando vingar o pai, a morte do pai, e o tio Cláudio acaba sendo aquele que atualiza os desejos do Hamlet pela mãe, né? E ele demora muito tempo pra matar o Cláudio, né? Na verdade... mata o Cláudio no final. Ele mata o Cláudio no final. E por que ele não mata o Cláudio lá na hora, na cena? Porque tem uma cena que ele tá quase podendo matar o Cláudio tá lá rezando. Aí ele pensa, droga, não vou matar o Cláudio porque o Cláudio tá rezando. Porque se o Cláudio morre rezando, ele vai direto pro céu. E esse cara, ele merece ir pro inferno. Eu tenho que matar ele quando ele estiver pecando. Tipo, ele estiver comendo demais, bebendo demais, dormindo demais. Por quê? Porque ele tava gordo, comendo? Tinha comido? Porque ele comeu muito e foi dormir. Matou ele aí e vai pro purgatório. Vai. Então cuidado, pessoal gordinho que tiver aí em casa, tiver alguém fazendo uma coisa, se tiver um inimigo, uma coisa contra tu. Cuidado. O Fortinbras, ele vem a ser o alter ego do Hamlet. Por quê? Porque ele é o príncipe que está vingando a morte do pai, mas que passa todo o percurso da peça de fato indo vingar. Ele está vingando de fato, ele está se locomovendo de um lugar, indo para um lugar lá de Elsinore para matar, sabe? Quem matou o pai dele, que foi o pai do Hamlet. E quem mais está querendo vingar a morte dos pais? O Batman. O Batman, essa associação é incrível. Preciso falar que essa mesma ideia, o Basiti, que é um grande amigo meu, a gente discutia muito sobre isso, e ele me mostrava uns desenhos que ele tinha, e aí a gente discutia muito. Tem uma associação que eu acho legal de fazer do Batman com o Hamlet, porque é o príncipe, né, o príncipe noturno, o príncipe dark, o príncipe triste. Que tá Diva da depressão. Diva da depressão. E quer vingar a morte dos seus pais e acaba matando um monte de gente. Claro, o Batman tem uma questão de ser herói. O Hamlet não é herói porque não existia esse... Mas foi considerado herói em algum tempo da história. Os críticos consideraram ele um herói, um cara com ideias geniais. Sim, se você for pensar que a tragédia... Se aquilo for considerado uma tragédia, porque tem gente que nem considera o Hamlet como uma tragédia. No início do século XVIII, ele foi considerado o herói pelos críticos. Então, essa coisa da associação com Batman é incrível, na verdade, porque eu nunca tinha me tocado disso, até o Gustavo ter falado. E realmente, assim, o Batman passa todo o tempo da história dele tentando vingar a morte dos pais. Outra coisa que tem muito a ver, eu acho que não sei se tu percebeu, assim como o Hamlet não mata o Cláudio logo de cara quando pode, o Batman podia ter matado o Coringa várias vezes, gente. Se você for pensar pela figura dos filmes, em que o Batman representa um herói mais pop, assim, que é uma coisa mais palatável mesmo, que é uma miscelânea de tudo que acontece, de fato, eles são muito próximos. Se você for pegar o Frank Miller, né, as revistas mais profundas, o Dark Knight mesmo, aí a associação é só por esse aspecto deles serem depressivos e estarem vingando a morte do pai. Não, tem uma coisa que é em comum também. O quê? Horácio e Robin. Mas uma coisa legal são as versões do cinema, né? Sim, dezenas, né? O Hamlet tem dezenas de cinema. No teatro? No teatro, todo final de curso... de faculdades pelo planeta fora, deve se montar cenas. Pelo menos uma cena. Mas as versões do cinema tem uma que é a melhor e a referência mais interessante atualmente, que é o Hamlet, dirigido pelo Kenneth Branagh, que inclusive é o ator. Gente, ele é fantástico, porque ele adaptou, assim, pro cinema, pegou o texto e adaptou sem mexer quase nada. Ele dirige o filme, e ele atua, e ele é o Hamlet. E ele é incrível, ele faz gente. o Hamlet. Então, e outra, é uma mega produção, gente. Fantástico. É incrível, os cenários são incríveis, o figurino é incrível. Não é uma boa referência textual, se você for pensar que eles montaram o texto da íntegra do jeito que era, mas eles deram uns 200 a 300 anos de clarificada na coisa. Vejam, tem muitas versões. Tem muita coisa, fizeram muita coisa. Tem balé, tem... Já fizeram balé. Já fizeram filme pornô. Pornô. Tem um pornô brasileiro chamado Hamlet. Brasileirinhas? Tem alguma indicação? Não, é só brasileiro mesmo. Bota Hamlet 3x. Por que XXX é sempre pornô? Porque são 3 sexos.
Então é isso, gurizada. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até esse ponto tão longo. Vai ficar enorme esse vídeo. Esse é o nosso piloto na tentativa de começar um programa sobre teatro. Mas a ideia é a gente ter postagens semanais sobre assuntos diversos. Pode ser tanto como hoje, que é uma análise da obra, como pode ser só falando sobre um espetáculo. Se você que está aí precisando divulgar o seu trabalho, você também pode entrar em contato com a gente por esse e-mail que está aí embaixo na descrição do nosso vídeo. Pra gente chama a gente, divulgar o seu trabalho. A gente também. Divulga, a gente vai, a gente fala, a gente analisa. O que é analia? Alguém me disse a palavra analia? A gente fala bem, a gente fala mal, a gente fala o que a gente quiser. Se você chamar, o problema é seu, entendeu? O povo tem que ser simpático. Não chama que a gente vai falar coisas bacanas. Vai falar. Então tá, gurizada. Muito obrigado a todos e... até a próxima. Até mais.